Boa noite, meu nome é Vitória Raquel, sou do Polo da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, e o motivo da gravação desse vídeo é um grande desafio com relação a fazer a apresentação de um tema relativo à disciplina de coordenação do trabalho pedagógico na educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, e o tema abordado é formação continuada, refletindo sobre a questão do coordenador pedagógico. Então, o objetivo é refletir acerca da formação docente de professores, da educação de jovens e adultos e do PROEJA na escola e sobre o lugar desse coordenador pedagógico como mobilizador desse processo de formação. Então, no primeiro momento, eu trago uma reflexão sobre uma fala de Felipe Renault, onde ele diz que a formação docente ela deve ser compreendida como uma aprendizagem ao longo da vida e que deve proporcionar a construção de saberes e competências para um agir no mundo do trabalho da atividade docente e que toda essa atividade docente, todo esse trabalho docente, ele está transversalizado por escolhas ideológicas. Então, na medida em que esse coordenador pedagógico, que é mobilizador dessa equipe de professores, estrutura debates, discussões, palestras, que vão estruturando, vão dando corpo a esse trabalho docente, eles estão fazendo escolhas ideológicas. Escolhas essas que vão representar um viés filosófico de uma concepção educacional que pode ser reprodutivista ou que pode ser emancipatória. Isso se dá na percepção e na construção desse trabalho da formação continuada, que ele é coletivo, ele não é individual. Para que a gente tenha uma formação continuada de qualidade, é preciso que nós tenhamos essa clareza da coletividade. Então, eu trago também o Paulo Freire, que ele é um ícone da educação de jovens e adultos, e ele reflete, com relação à questão da formação continuada, ele diz: como professor, não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício constante de renovação. Então, a formação continuada, ela serve justamente para isso, para ajudar o professor a retomar os seus conhecimentos, não só da sua área, mas todos os conhecimentos que são necessários a relações interpessoais dentro da escola, ao clima organizacional, a se entender como professor, a entender o perfil desse educando da educação de jovens e adultos. E para entender esses perfis, tanto de professores quanto alunos, nos estudos dessa disciplina, nós conseguimos perceber que não é possível apenas pelo viés da pedagogia. É preciso que a gente se aproxime da andragogia, que é o estudo justamente dessa concepção de ensino e aprendizagem para o jovem, para o adulto, para o idoso. Então, nós sabemos que esse público, ele traz uma bagagem enorme de experiências, de vivências, não só em relação à escola, mas em relação ao mundo do trabalho, em relação às questões familiares, em relação à questão de economia solidária. Então, a andragogia vai ajudar os professores a enxergar melhor esse público e também a se compreender melhor como um professor, um facilitador, um mediador de aprendizagem para esse público da educação de jovens e adultos. Um outro aspecto também importante com relação a isso é
a gente faz uma questão, né? Faz uma indagação. Como poderíamos dizer que nenhuma mudança acontece sem passarmos por um processo de formação e reflexão? Como é que a gente vai mudar de atitude, mudar de modo a forma como entendemos esse aluno, se nós não passarmos por um processo de formação e reflexão? Não dá, né? Fica inviável. Então, é preciso que essa mudança ela se dê individualmente, mas também coletivamente. É preciso que isso perpasse pelo conhecimento do projeto político-pedagógico da escola e, na medida em que isso passa, vai refletir a nossa responsabilidade social, o nosso papel social. É preciso que a gente implante na escola essa cultura da formação. E não é qualquer formação, uma formação baseada nas necessidades daquela localidade, né, ou seja, desse território, baseado na resolução de problemas e fomentando um trabalho colaborativo de respeito à pluralidade, fomentando a questão da teoria prática, a reflexão, porque na medida em que você faz a reflexão sobre o seu trabalho docente, você também está promovendo a capacidade de autogestão, não só da sua aula, né, da sua gestão de sala de aula, mas também da gestão da escola como um todo. O Francisco Bernon, assim como o Celso Vasconcelos, eles dizem que a formação continuada se constitui um espaço importante de discussão profissional. O profissional da educação possui uma epistemologia prática, possui um conhecimento e um quadro teórico construído a partir de sua prática. Eles fazem com que a gente reflita que nós, professores, coordenadores pedagógicos, somos a única categoria profissional que consegue ter uma vivência prática antes de iniciar a trabalhar, porque a gente tem a nossa vivência como aluno da educação infantil, do ensino fundamental, enfim. E, por fim, o coordenador pedagógico, ele é um articulador dessa vivência, porque ele ajuda no processo de reflexão na ação, ele é um agente de mudança que defende os direitos do sujeito da EJA, ele é cúmplice de um projeto marcado por uma especificidade, porque a EJA ela precisa de um olhar diferenciado, pautado numa formação dialogada, ressignificando esses espaços, esses tempos escolares e delineando e reconstruindo o perfil do educador da EJA. Muito obrigada, espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês e vou trocar outras experiências também. Boa noite.